Meu povo, boa noite, sejam bem-vindos na aula de hoje, na nossa live. A gente vai falar sobre o quê? Como girar até 3 piruetas sendo bailarina adulta. Então vamos chegando. Se você é bailarina adulta, comenta pra mim há quanto tempo você está fazendo aula de balé, tá? A primeira pergunta é, há quanto tempo você está fazendo aula de balé? Hoje a gente vai falar como que as bailarinas conseguem girar de 1 até 3 piruetas, mesmo depois de adulta, né? Mesmo sendo uma bailarina que começou o balé depois de adulta ou que voltou pro balé depois de adulta. Enfim, coloca pra mim aí qual a idade de vocês e há quanto tempo você tá fazendo balé. Isabelle falou que está fazendo há 3 anos, certo? E coloca pra mim também uma coisa, além da aula de balé clássico, vocês já fazem algo extra aula pra poder evoluir nas piruetas? Coloca faço ou não faço. Quem já faz alguma coisa extra aula pra poder melhorar as piruetas? Mari diz que não faz, mas fez 2 anos. Será que Mari volta esse ano? Fabi tem 12, a Aline faz balé há 1 ano e pouco. Beleza, a Mari diz que tem 14. Nossa live de hoje, pra gente começar falando sobre esse tema, eu quero frisar uma coisa. A gente vai começar falando sobre qual é o caminho mais longo pra conseguir girar 3 piruetas. Ou seja, qual o caminho que vocês não devem percorrer se o objetivo de vocês for girar pirueta tripla sendo bailarina adulta, tá bom? Faço jazz também e acabo treinando mais no jazz do que no balé. Vamos chegar nesse ponto, hein? 22 anos, faço balé há 2, Paty chegou. Vamos lá então. Pra gente começar, eu quero que vocês sejam bem sinceras em relação a essa pergunta, tá? Qual é o primeiro sentimento que passa, na cabeça de vocês? Pensa rápido. Qual é o primeiro sentimento que passa quando você pensa em pirueta? Chegou na aula, agora é aula. Andresa entrou na sala e eu pedi pra você fazer uma pirueta dupla. Qual é o primeiro sentimento que vem à cabeça de vocês? Qual é a primeira coisa que vocês sentem quando é necessário fazer uma pirueta dupla? Me falem. Desespero, medo de não girar mais que uma. Nunca vou conseguir. Gente, é desesperador, né? Vou cair, medo, vergonha. Então pronto, a gente tem que entrar em um ciclo para vocês entenderem. Primeira coisa que a gente vai entender é por que a gente sente esse tipo de coisa quando fala de pirueta, né? Por que a gente sente isso? Eu vou abrir um mapa mental aqui para vocês conseguirem visualizar. Incapacidade, medo, nervoso, são todas palavras que eu escuto muito de vocês. Vou colocar aqui um mapa mental pra vocês entenderem do que eu tô falando. Deixa só eu virar o meu ventilador aqui 1 minuto. Voltei! Vamos para o nosso mapa mental, tá? O que acontece quando você... A maioria de vocês que se sente inseguro, que tem medo, que acha que é incapaz, que acha que não vai conseguir girar, que chega no final da pirueta, eu vou explicar pra vocês, porque no final da pirueta vocês descem os 2 pés. A maioria de vocês está dentro de um ciclo, tá? Que eu chamo que é o ciclo destrutivo das piruetas. Por que acontece, Por que a gente entra nesse ciclo destrutivo? Porque a gente acredita que apenas a aula de balé vai ser suficiente pra fazer você girar 1, 2, 3 piruetas. Mas só que não é. Sabe por que não é? Ontem eu recebi vários comentários de vocês falando que muitas vezes vocês acharam que não estavam sendo notadas na aula de balé, Que estava passando ali despercebida, que o professor não chegava em você especificamente e dizia, olha, é aqui que você tá errando, é isso que deve ser feito. Vocês já tiveram essa experiência de alguém chegar pra vocês e falar assim, você não gira porque sua perna tá de tal forma, porque sua cabeça tá de tal forma e porque seu braço tá de tal forma. Uma pessoa que chegou, falou isso e te mostrou como deve corrigir? Ou simplesmente vocês escutam, não, vamos de novo, vamos repetir, é com a repetição que a gente chega lá. Já teve alguém que chegou pra você no passo a passo e falou quais são os erros e onde consertar?
Ou você só escuta que deve repetir, repetir, repetir até conseguir fazer? Quando você não tem ninguém pra chegar pra você e te mostrar onde tá errando, né? Pra pegar na sua mão e falar assim, olha, vamos por aqui, você tá errando isso, isso, isso e isso. A gente entra em um ciclo, né? Que o primeiro ponto a gente não sabe a causa do erro, tá? Então, quando a gente não sabe a causa do erro, o que acontece? A gente se sente inseguro porque a gente se posiciona pra girar e aí a gente fica, tá, meu Deus do céu, eu não sei girar. Onde que eu tenho que direcionar minha atenção para poder girar? Onde que eu preciso direcionar minha atenção para corrigir o erro? Então, o primeiro ponto é não saber onde está errando. É por isso que eu fico fazendo avaliação gratuita no direct para vocês, para poder mostrar a vocês onde está o erro. Quando você não sabe onde está o erro, você se desespera, você se sente inseguro porque você acha que não vai conseguir, né, girar, porque de fato, se você não sabe onde está o problema, como que você vai dar uma solução? Né? Então esse é o primeiro problema. E ainda mais sério do que isso é o seguinte, se você não sabe onde está o erro, você cria vícios e o nosso corpo, ele cria memória, tá? Memória muscular, memória de movimento, e uma vez que a gente aprende algo, pra desaprender isso, principalmente sendo adulto, é muito difícil, gente. A gente tem que refazer todo o ciclo e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas o primeiro ponto é, quando você não sabe onde tá errando, você cria vícios. E o pior, ela falou aqui, olha, minha professora fala que pirueta se aprende repetindo. Mas se você não sabe onde tá errando e você repete o erro, você está reforçando o erro e não corrigindo o erro, tá? Então, se você não sabe como posicionar o braço e você repete isso loucamente, repete, 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 você está fazendo o quê? Reforçando o erro. Tá? E reforçar o erro é a pior forma, é o pior caminho para quem quer girar uma pirueta dupla, uma pirueta tripla, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. E aí o que acontece quando você entra nessa primeira parte do ciclo, né, de repetição do erro, de não saber onde tá errando e de criar vícios? Você começa a sentir medo. Por quê? Porque você já tentou girar uma vez e aí você desequilibrou. Porque você tentou girar uma vez e aí você viu o olhar, né, um olhar assim meio estranho no seu professor, você se sentiu constrangida, você se frustrou, você acaba se sentindo insegurança e você entra no ciclo da comparação. Aí você começa a se comparar, né, você começa a se comparar com as meninas mais novas, você começa a se comparar com as bailarinas profissionais. Quem já entrou aqui no ciclo da comparação? De pensar, meu Deus, só eu que não consigo fazer isso? Por que só eu não consigo? As meninas fazem isso, parece que é tão fácil. Né? E aí você começa a comparar o seu processo com o de outras pessoas. Vai ficar salva, Gel. Então aí você entra no ciclo da comparação. E quando as pessoas entram no ciclo da comparação, o que vem? Pensamento de desistência. Se fulano de tal consegue girar uma pirueta dupla e eu não consigo, eu nunca vou conseguir porque eu não sei onde eu tô errando, então eu vou desistir do balé. E aí vem os pensamentos de desistência, aí vem o sentimento de inferioridade, aí vem a autossabotagem. Como é a autossabotagem? Você simplesmente nem quer mais ir pra aula de pirueta porque você já tá constrangida. Você já fala assim, meu Deus do céu, quando eu chegar naquela aula eu não vou saber girar uma pirueta. Todo mundo vai ficar olhando pra mim na diagonal porque eu não sei girar. Então vem aí o constrangimento e cria traumas, né? E por que eu falo isso, gente? Porque eu vivi exatamente isso. Quem viu o meu trecho, né? O meu trecho que eu postei da minha história aqui no Instagram, viu que eu desisti de fazer o exame da Royal, né? Que é o último ciclo aí destrutivo. Eu desisti de fazer o exame da Advanced. Meu sonho era dançar esmeralda. Eu simplesmente parei de fazer aula de balé na época e não dancei esmeralda. Porque esmeralda tinha muita pirueta. E eu era horrível de pirueta, né? Então eu cheguei e desisti de dançar esmeralda. Tinha pesadelo, fui fazer exame do Inter tendo pesadelo de como girar. Então eu entendo o que é que vocês passam. E sabe o que é pior? Pior de tudo é que quando você não sabe onde você tá errando, quando você repete o erro, você pode gerar lesão por sobrecarga, tá? Então é um ciclo que quando você entra, pra você sair é muito difícil, porque você vai pra aula de balé e aí fica aquela história, né? Você tem noção? Eu me questionei várias vezes se eu voltaria a fazer aula por conta das piruetas.
Eu voltei a fazer aula, até de jazz mesmo, depois que eu comecei a aplicar o Physiodance em mim. E eu comecei a melhorar minhas piruetas, pelo que eu vou passar pra vocês mais à frente de como que a gente faz pra melhorar isso, né? Mas eu tinha esse problema, gente. Ave Maria, eu falava que era minha escoliose. Eu não consigo girar pirueta por conta da minha escoliose, né? Porque eu tenho uma escoliose, eu tinha 19 graus de escoliose na época que eu fazia balé. Hoje eu tenho 9, consegui reduzir assim drasticamente, né? Com fisioterapia, com a dança e com musculação. Então eu tinha 19 graus de escoliose e pra mim a desculpa era: eu não sei fazer pirueta por conta da minha escoliose. Só que depois que eu tomei consciência do que realmente era uma pirueta e o processo dela, eu vi que era só desculpa. Não era a minha escoliose. Porque apesar de eu ter um desvio, e até hoje eu tenho um desvio bem acentuado na minha coluna, quando eu entendi a ação muscular para controlar a minha coluna, né, para me manter alinhada, independente da minha escoliose, mudou completamente. Então o problema não era o desvio da minha coluna. O problema é porque eu não sabia onde eu estava errando, né? E aí eu comecei a fazer um processo que eu vou trazer para vocês, que é um processo de autoanálise e autoavaliação. Só que o que acontece? Para você fazer uma autoavaliação, você precisa entender todos os processos do giro, né? Não adianta eu pedir para vocês ligarem a câmera e se filmarem. Simplesmente bota uma câmera, se filma e aí você vai se autoanalisar. Se você não sabe como é a cabeça correta, você não vai saber se você tá fazendo certo ou errado. Se você não sabe onde deve estar a altura de braço, você não vai saber se tá certo ou errado. Se você não sabe como que deve ser o impulso de um pé na hora do giro, você não vai saber se tá certo ou se tá errado. Então a autoavaliação, a autoanálise, ela precisa vir com uma explicação. Inclusive é uma das coisas que a gente vai ter no nosso treinamento de pirueta, tá? Então esse é o primeiro ponto, é a autoavaliação, a autoanálise. Gi colocou aqui: em que momento a aluna deveria aprender pirueta? Estou no grade 4 e nada na prática. Já tá na hora, né? Principalmente nesse grau, o que deveria estar acontecendo? Deveria estar começando a preparar a base da pirueta, né? Eu sempre falo que a base da pirueta é um bom balance, porque a pirueta nada mais é do que um balance que ganha o movimento. Então você precisa ter um bom balance, um bom ADO, começar a girar a pirueta na barra, né? Começar a girar meia pirueta, depois uma pirueta, e aí você ir aperfeiçoando, mas no 4º grau a gente já começa a treinar, tá? Nossa, a pirueta é um movimento muito complexo, de fato, mas tem como a gente simplificar, né? Tem um método dentro do treinamento de simplificação, onde a gente vai trabalhar com foco nas dificuldades, para que ao final, após resolver cada dificuldade, né, tudo se encaixe. E aí, Andressa, eu entrei nesse ciclo das minhas aulas de balé porque eu achava que apenas a aula de balé era suficiente para eu poder girar, e eu vi que não, né? Eu vi que vai ter algumas pessoas que vão desenvolver, mas que outras não vão desenvolver. E o que eu preciso para poder sair desse ciclo? O que vocês acham? Coloca aí pra mim. O que vocês acham que é necessário para poder sair do ciclo de frustração, de repetição do erro, de vícios, de pensamento de desistência? O que vocês acham que é necessário? Na mente de vocês, o que vocês acham que é necessário fazer? Necessário fazer mais aula? Necessário ficar mais tempo no balé? Do ponto de vista de vocês, o que deve ser feito? Reaprender tudo de novo, basicamente. Mais ou menos. Vamos lá. O que a gente trabalha no nosso método, né? Aquele primeiro que eu passei pra vocês foi o mapa mental das aulas de balé atualmente. A gente vem de uma cultura de repetição, 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 repetição. Então lá naquele mapa mental eu mostrei pra vocês como que vocês se sentem quando vocês vão pra aula de balé e vocês simplesmente começam a girar sem saber de onde vem o giro, de onde vem o braço, de onde vem a cabeça, de onde é o impulso, onde você tá errando, né? Como que você deve fazer pra consertar o erro. Muitas vezes o bailarino, ele até sabe a técnica, mas o corpo não responde àquele estímulo, né? E aí, o que a gente precisa fazer para poder sair desse ciclo destrutivo e entrar, né, no ciclo construtivo, no que eu chamo aí de tríade das piruetas fascinantes, né? No que a gente precisa fazer? Primeiro ponto que deve ser feito é realmente identificação do erro, tá? Então você precisa identificar onde vocês estão errando. Coloca pra mim nos comentários onde vocês estão errando nas piruetas. Vocês sabem?
Onde é? Qual é o principal erro? Andresa, eu erro nisso aqui. Onde vocês estão errando nas piruetas? Quero saber. O meu erro nas piruetas eram os braços. Onde vocês estão errando? Quero saber, hein? Vocês sabem identificar? Quem não sabe, coloca eu não sei. Eu não sei onde eu tô errando. E quem sabe, coloca aí onde vocês estão errando. Né? Então, o primeiro ponto é realmente identificar o erro. Joyce falou marcação de cabeça e braços. Lu colocou cabeça e balance. Sara colocou cabeça e eixo. E Isabelle colocou altura de meia ponta. Então, cada ponto desse que vocês identificaram precisa de uma atenção e um trabalho voltado para isso. Vamos lá, o que vocês erram também? Às vezes, você até sabe que você não consegue marcar a cabeça. E aí, você fica fazendo treinamento de tornozelo. Sendo que, na verdade, você precisa direcionar sua atenção para ajustar a sua cabeça. Eu preciso de quê? De mobilidade no meu pescoço? Eu preciso de mais ação no meu pescoço? Eu preciso de mais força? O que eu tenho que fazer para melhorar minha cabeça? Meu professor já falou que eu preciso melhorar minha cabeça, mas como que eu melhoro? Né? Como? O como é o principal, gente. Ah, meu braço tá errado, mas tá errado porque ele tá vindo mais para perto do corpo, ele tá muito alto, ele tá muito baixo. Ele tá sem impulso, como que tá a posição da minha mão? Sabe? É você saber onde tá errando, mas você saber detalhe por detalhe do seu erro para poder consertar. Quando você descobre, gente, onde tá errando e o que deve ser feito para consertar o erro, muda muito rápido. Aqueles resultados que eu posto de antes e depois imediato, não é porque o bailarino ficou com o tornozelo mais forte em uma aula ou o andeó melhor, não. É porque eles descobriram onde estava o erro e eu direcionei para eles acertarem aquilo que eles estavam errando. Né? Então, quem não estava marcando a cabeça da forma correta, eu mostrei qual era a intensidade da cabeça na hora de girar. Quem não estava com o braço adequado, eu falei pra ele, ó, onde tá o erro e olha como deve ser feito, né? Eu dei comandos verbais corretos para eles poderem corrigir. Então é isso que faz diferença. Você não precisa de um ano de aula. Você precisa de alguém, né, que saiba fazer você se autoanalisar e se autocorrigir, tá? Então esse é o primeiro ponto. Depois que você faz uma autoanálise, o que você tem que saber? A consciência do que é o correto. Pensa comigo. Andresa, eu descobri que o meu problema, como eu falei, né? Eu descobri que meu problema é na marcação de cabeça. Mas como que eu marco a cabeça de forma correta? É só fazendo aquele exercício de marcar um ponto e girar? Qual é a intensidade do meu pescoço? Meu pescoço tem que estar mais leve, tem que estar mais rígido, tem que estar mais solto, tem que marcar o ponto com mais firmeza, sabe? Então, quando vocês descobrem o que é o correto... Gente, quando eu descobri o que era o impulso correto para o giro no pé, quando eu descobri como que minha mão deveria estar posicionada, quando eu descobri como que minha cabeça deveria ser marcada, isso mudou completamente, tá? Então são esses detalhes que fazem total diferença. Passando essa parte técnica, vem um outro ponto que vocês ignoram, mas que são, assim, fundamentais e que destroem ou salvam as piruetas. Quero que vocês pensem comigo no seguinte agora. Quem aqui já tentou fazer duas piruetas, mas a meia ponta desceu antes da hora? Começou a girar, chegou na metade do giro, a meia ponta desceu, cansou. Cansou a meia ponta antes de finalizar o giro, antes de finalizar o balance. Tem alguém que já aconteceu isso? Tava girando, minha meia ponta desceu antes de eu finalizar. Isabelle colocou, eu... Quem mais? Detalhe, tem duas causas principais aí pra gente descer a meia ponta no giro. Um é a falta realmente de força e resistência. E o outro é a autossabotagem, né? Se a gente se autossabota, a gente também coloca os dois pés no chão antes de finalizar o giro. Se a gente desce da meia ponta, é realmente falta de força, de resistência na nossa meia ponta, o que deve ser trabalhado no condicionamento físico. Tá? Olha, Lu colocou... 1,5 na direita e a esquerda sem chances. Então, o que acontece? Eu ficar explicando pra Lu, ô Lu, é assim que faz pirueta dupla. Você vai posicionar de tal forma e você vai girar de tal forma. Vai adiantar? Não vai. Porque o corpo dela não está condicionado pra responder esse estímulo. É o mesmo que eu chegar pra uma criança, pra um bebê e falar assim, olha, sai andando aí, corre.
Por mais que eu explique pro bebê e fique na frente dele mostrando como que corre, como que anda, ele não vai conseguir, porque ele não está condicionado para essa tarefa. E com a gente é a mesma coisa. Se a nossa base não tá pronta, se nosso tornozelo não tá forte, se nossa propriocepção, nosso equilíbrio, nossa estabilidade não tá boa, não adianta eu querer fazer 2 piruetas, porque eu vou cair. Eu não vou conseguir finalizar em cima, tá? Então, condicionamento físico, e aqui eu puxo um gancho muito forte, é fundamental, gente. A maioria dos alunos que tem resultado aqui no Physiodance é condicionamento físico puro, tá? Eles fazem o módulo de balance lá e aí me mandam depoimento: Andressa, eu tô girando pirueta dupla no módulo de balance. Por quê? Porque o balance, a pirueta é o balance que guia o movimento. Se você sabe a técnica da pirueta e você trabalha o seu balance, já foi. Ter noção no treinamento, primeiro módulo é justamente esse trabalho de base, né? A gente vai começar a trabalhar o balance com foco na pirueta, porque na hora que seu balance sair, sua pirueta sai, tá? Então, condicionamento é fundamental. Passamos do condicionamento físico, a gente vai aí pro nosso 5º pilar, que é o quê? Implementação, tá? Então, eu aprendi a técnica, eu sei qual é o condicionamento físico que estou fazendo, eu preciso agora implementar o que eu estou aprendendo. Descobri o erro, sei o que deve ser feito, né? Tem um condicionamento físico, agora eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. E repetir e comemorar os pequenos acertos. Quando eu coloquei um vídeo de Bruno agora lá no feed. Bruno, ele fez 2 piruetas caindo. Eu poderia simplesmente chegar e falar: não vou colocar o vídeo de Bruno porque Bruno caiu no final. Mas sabe o que eu quero mostrar pra vocês? Que quando a gente comemora uma pequena conquista, seja ela sair de uma pirueta simples, onde eu não marcava minha cabeça, pra uma pirueta simples, onde eu marco minha cabeça, é o primeiro passo pra gente desconstruir o medo e a insegurança na pirueta. Gente, a gente começa... Deixa eu até tirar essa... O que acontece quando você comemora pequenas conquistas? Você ganha credibilidade com você, tá? Então vamos lá, você não conseguia marcar sua cabeça na pirueta, você fez a pirueta e agora você consegue marcar a cabeça. Tudo bem que você ainda não faz a pirueta dupla, você vai se condicionar para isso. Você vai treinar um pouquinho mais de técnica para isso, mas você já deu um avanço. E quando você comemora esse pequeno avanço, você ganha credibilidade com você, de que você é capaz sim de evoluir nos giros. Mas quando você faz uma pirueta e você evolui uma pirueta e você não tem capacidade de comemorar porque você evoluiu uma pirueta, como que você vai chegar em 2? Não vai, porque você tá sempre se colocando para baixo. E aí você vai chegar na hora de fazer a pirueta, você já se posiciona assim: ah, não é pra mim, eu não sei fazer, nossa, eu sou péssima, meu Deus, eu sou muito ruim, eu vou cair. Gente, se você pensa assim na hora de começar o giro, você não vai conseguir. E aqui eu não tô falando de lei da atração não, tá? Tem 2 técnicas que eu ensino pra vocês no treinamento de pirueta. Um é imagética motora e o outro é RFR, tá? Essas 2 técnicas são de treinamento mental, para vocês perderem o medo e a insegurança na hora do giro. Inclusive, deixa eu até botar uma coisa aqui, ó. Peraí, antes que eu esqueça. Quem ainda não tá lá no grupo do treinamento, já comenta a pirueta para poder receber meu direct, tá? E aí, o que acontece? O treinamento mental, gente, é fundamental. Me fala, na aula de balé de vocês já fizeram treinamento mental antes de girar? Fala aí pra mim nos comentários. Treinamento mental antes de girar. Treinar a mente antes do giro. Já fizeram? Coloca aí que eu quero saber. Quem já fez aí treinamento mental, imagética motora, qualquer coisa do tipo antes do giro, na aula de balé? Tem gente que não sabe nem o que é, né? Nunca fez. Então entende quando eu falo pra vocês que apenas a aula de balé não basta? E a culpa não é do professor de balé, não. A culpa não é da aula. Eles estão ali principalmente para desenvolver o lado artístico de vocês, para irem se apresentar. O condicionamento físico, o trabalho mental, o ensino do movimento, né, com outras estratégias extra-aula, não necessariamente é obrigação deles. Quando o professor é empenhado, ele realmente busca algo a mais para poder agregar no ensino, mas não é obrigação deles, né? A gente tem que buscar mais.
Então, por que o jogador de futebol, né, busca ajuda, busca fisioterapeuta, busca profissional de educação física, o jogador de vôlei, de basquete e o bailarino não? Porque a gente tem estratégias, sabe? Como sou iniciante, mas com muita vontade de aprender, essa marcação de cabeça também vale para qualquer movimento de giro. Perfeito! Se você tem uma boa marcação de cabeça, inclusive no meu ponto de vista, é muito mais fácil você treinar a marcação de cabeça em outras movimentações para depois ir para pirueta. Quando você começa a treinar, por exemplo, em diagonal, fazendo chenê, débolé, com marcação de cabeça, para você transferir para pirueta é melhor. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é qual é o caminho para você girar 1, 2 ou 3 piruetas depois de adulta. O caminho é você não se limitar apenas à aula de balé. Você precisa de autoanálise e autoavaliação, né, para reconhecimento do erro, conhecimento técnico, condicionamento físico, treinamento mental, comemoração e repetição do acerto. Tudo que faz parte do método Physiodance. E aí, o que acontece quando você tem acesso ao método? Andresa, tenho acesso ao método. O que acontece comigo? Primeiro ponto, autoconhecimento, né? Então, é aquele momento em que você sai daquela bolha de eu não sei onde eu estou errando para eu sei onde eu estou errando e agora é minha responsabilidade corrigir os meus erros, né? Então, as nossas conquistas, elas são proporcionais às responsabilidades que a gente assume pra gente. Se eu quero ter uma pirueta dupla, eu preciso reconhecer onde eu tô errando e eu preciso treinar pra isso, né? E treinar o acerto, como eu já falei pra vocês. Então, quando você faz isso, você ganha autoconfiança. Você sai do quadro de autossabotagem pra ir pro quadro de autoconfiança, né? Você aumenta a credibilidade com você, você começa a acreditar que você consegue. Inclusive, uma das técnicas que eu uso lá no treinamento é justamente para fazer as pessoas que têm medo de girar pirueta dupla ganhar autoconfiança, né? Eu não vou explicar a técnica aqui, só quem tá no treinamento vai saber. Comenta a pirueta e entra no grupo do treinamento, tá? O que acontece? Quando você começa a trabalhar esse processo, essas etapas que eu mostro para vocês no treinamento, vocês começam a aumentar a credibilidade de vocês com vocês mesmos. E aí a autoconfiança vem quando você pensa que não, a pirueta dupla tá acontecendo, tá? Então já comenta a pirueta, vai lá no direct quando acabar a aula e entra no grupo do treinamento, tá bom? E aí, beleza, né? Ganhei autoconfiança, o que eu preciso? De conquistas diárias e comemorações das pequenas conquistas, gente. Todos os meus alunos são incentivados a comemorarem cada pequena conquista. Tem uma aluna minha que ela saiu de uma pirueta sem marcar a cabeça para uma pirueta marcando. Eu falei, eu vou compartilhar seu vídeo, tá? Porque você deixa lá, mas é só uma pirueta, ainda não tá muito boa. Eu falei, você fez 1,5 pirueta e você não fez 2 porque você se sabotou, tá bom? Então, quando você aprende a comemorar pequenas conquistas, se abre uma porta aí na sua mente de capacidade e você consegue girar mais, tá? E aí vem o empoderamento, realização e felicidade e amor pela dança. Deixa eu contar pra vocês a história de Alana. A Alana, ela me procurou porque ela queria fazer... A Alana me procurou, ela começou balé com 18 anos, hoje ela tem 24, né? E aí ela me procurou, por quê? Porque ela ia fazer exame do Inter, justamente o exame que eu fiz e tive pesadelo. E ela queria fazer pirueta dupla, né? Então nesse exame do Inter a gente tem pirueta dupla. E o que aconteceu? Um mês antes do exame ela ainda não tava conseguindo fazer pirueta dupla, então ela tava insegura, tava com medo. E aí a gente conseguiu, tem até um vídeo dela lá no feed, que ela saiu de uma pirueta para 2 nesse período em que ela precisava se preparar para o exame. Então imagina o quanto que ela se sentiu realizada. E hoje eu mandei uma mensagem para ela e ela falou assim, Andresa, minha pirueta já evoluiu que eu tô buscando a terceira. Eu falei, então já me mande um vídeo novo que eu quero ver o vídeo novo. Então imagina uma bailarina que entrou no balé com 18 anos, né? Hoje ela presta exame e tudo, com 24, ela conseguiu realizar a pirueta dupla dela, ela tá tentando já a terceira, porque ela viu que se ela girou 1 e se ela girou 1,5, ela consegue girar 2 e 3, entendeu? Então a gente comemorar nossas pequenas conquistas é fundamental. Por isso que eu coloco no feed sempre resultados dos meus alunos que não estão perfeitos no giro, mas que eu comemoro junto com eles cada etapa do processo, porque eu sei que é essa comemoração que vai motivá-los a melhorar cada vez mais. Tem coisa pior do que você tá na aula e aí você erra e seu professor te olha com aquela cara de julgamento. Tipo assim, quem aqui já teve um professor assim? Que você treme só de olhar pra cara dele, você sente o julgamento dele no olhar. Então não é esse tipo de pessoa que a gente precisa ao nosso redor, né? A gente precisa de pessoas que a cada pequeno acerto
consiga incentivar. Por que todos os treinamentos que eu tenho do Physiodance, a gente tem grupo de suporte com alunos que conversam entre si? Porque quando uma pessoa coloca que conseguiu subir nas pontas, por exemplo, ela motiva outra pessoa que estava desanimada a também continuar treinando, né? Então é uma corrente que a gente firma, né? É uma corrente que se forma de pessoas que acreditam no mesmo propósito. Então no dia 17, é dia 17? No dia 17, quando eu abrir as inscrições para o treinamento de pirueta, que inclusive vai estar no valor ridículo de barato, que vocês vão falar assim, Andresa tá doida de pedra, gente. Surtou de vez, tá doida. Quando eu abrir lá no dia 17, façam questão de estar também no nosso grupo, né? De compartilhar os resultados de vocês, porque vocês incentivam não só vocês mesmos, mas também outras pessoas a buscarem, né? E eu acho que é super válido, principalmente quando são muitas bailarinas adultas que estavam desmotivadas e começaram a se motivar. Então, esse novo treinamento que vai vir no dia 17, ele é diferente, eu acho que é o mais diferente de todos que eu já fiz, né? Até o pessoal da comunidade estava querendo entrar nele, porque além da gente trabalhar o condicionamento físico, vocês vão ter um outro olhar sobre autoavaliação, sobre conhecimento técnico e sobre treinamento mental, tá? Uma coisa que vai mudar completamente o giro de vocês e a percepção de vocês sobre os giros. Agora, eu vou abrir para vocês o seguinte. A caixinha aqui tem uma interrogaçãozinha. Vocês podem tirar dúvidas sobre piruetas, tá? Ou sobre algum outro tema que vocês queiram. Mas esse é o momento de vocês tirarem dúvida, tá bom? Quem aqui já tá ansioso pro dia 17, hein? Quem já entrou no grupo e tá esperando aí a oferta? Coloquem aí que eu quero saber quem que já tá querendo entrar. Tem gente que já entrou, viu? Já aviso isso. Porque tu já fez pré-venda e tem gente que já tá lá no treinamento. Mas eu quero saber quem é que tá animado aí já pra poder entrar. Vocês vão ver, gente, quando vocês tiverem contato com o conteúdo, você vai falar, realmente eu não sabia nada. Eu achava que pirueta era só isso. Mas eu não sabia nada, não sabia como posicionar o meu corpo, não sabia o que pensar antes do giro, não sabia nada. Vocês vão ver. Belly falou que já tá no grupo, show de bola, hein? Quem não tá no grupo, comenta pirueta pra poder entrar. E aí, vocês conseguiram entender o que eu passei pra vocês hoje? O que deve ser feito pra gente poder sair desse ciclo aí, né, de desistência, de falta de vontade, de quero desistir do balé, de não sei girar pirueta. Esses resultados aqui, ó, são resultados de alunas adultas, bailarinas, que conseguiram girar 1, 2, 3 piruetas. Então, todas elas, né, conseguiram aí a tríade das piruetas fascinantes, que eu sempre falo, TCC, técnica, condicionamento e coragem. Então elas entraram nessa tríade, elas saíram do ciclo destrutivo das piruetas e elas começaram a entrar nesse novo ciclo, que é o ciclo das conquistas. Então são bailarinas que saíram de 1 para 2 piruetas, que não faziam nenhuma e começou a fazer uma, que saiu de 2 para 3 piruetas, de 1 para 3 piruetas, né? Tem um depoimento de Lu que ela fala que ela fez pirueta tripla quando era criança, né, adolescente, e depois que ela voltou pro balé adulto, a primeira vez que ela conseguiu fazer foi depois do Physiodance. Então a gente tem muito resultado, a gente tem muito depoimento de bailarinas que realmente conseguiram, e é muito rápido, gente. É rápido porque você vai entender a raiz do problema e como solucioná-la, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o treinamento? Alguma dúvida sobre piruetas? Aproveitem a hora, tá? Que já a gente vai encerrar a live. Coloquem aí. Posso encerrar então? Ninguém tem mais dúvida? Lembrando, dia 17 é o dia que a gente abre as inscrições, tá? Então, 17 de outubro, se preparem. Já separa o cartão que vai estar assim... Meu Deus do céu, muito barato o curso para o que oferece. Acreditem em mim, viu? Tenho certeza que todo mundo que tá aqui na live vai conseguir entrar. Certeza! Todo mundo que tá aqui na live vai conseguir entrar. E a gente vai, enfim, vencer esse ciclo destrutivo aí. E de frustração, de desistência pra realmente melhorar. Dani, tem um exercício aqui no Instagram de braço, tá? Com elástico. Que você faz movimentações com elástico. Que ele já ajuda demais na consciência postural.
E lá no treinamento a gente tem exercício que fortalece braço também, tá? Não só fortalece, mas cria consciência para manter ele na posição correta, né, do seu corpo, para dar impulso com o braço, para vocês entenderem que não é só o braço que faz diferença, mas como movimentar o tronco, para poder deixar a responsabilidade com o tronco e não com o braço. Tudo isso vocês vão aprender lá no treinamento de pirueta. Vixe Maria, tem um monte de mensagem aqui que eu não tinha visto. O treinamento consiste em módulos? Sim, são 3 módulos principais, tá? 3 módulos principais do treinamento, fora os módulos bônus que vocês vão ter acesso e eu vou revelar pra vocês no dia 17. Mas os módulos principais é o módulo, né, de iniciação, onde vocês vão começar a trabalhar consciência corporal e já vai alcançar o balance dos sonhos no módulo 1. Módulo 1, o balance de vocês já vai estar assim, ó, maravilhoso, tá? Módulo 2, quem tem dificuldade em ANDO, gente, vocês vão descobrir como é que se faz um bom ANDO no módulo 2. Então, módulo 2, consciência e trabalho de ANDO. Continuando também o trabalho de balance. Todos os módulos são progressão, tá? E o módulo 3, que é o módulo onde a gente vai realmente caprichar pra pirueta, braço, cabeça, tronco, marcação, bem caprichado. Então, a gente vai trabalhar desde a base do balance, do ANDO, pra enfim chegar na pirueta, tá? Mas lembrando que no módulo de balance, o pessoal já consegue resultado. A maioria das bailarinas aí que fizeram 2, 3 piruetas já foi logo no iniciozinho ali do módulo de balance. Depois só aperfeiçoou. Treinamento consiste em módulos, já respondi. Fora esses módulos aí de balance e ANDO, que não vai ser só balance e ANDO, né? É tudo com direção para a pirueta. A gente vai ter também alguns módulos bônus exclusivos, gente, assim, super exclusivos mesmo, que ninguém teve acesso ainda e vocês vão acessar nesse treinamento. Você tem algum curso já disponível? Sim, você já pode comprar hoje o Fisiodance Preponta, o link tá na bio. Inclusive, quem entra no Fisiodance Preponta hoje, no dia lá do evento, no dia 17, vocês também entram no treinamento pra pirueta com um valor especial, tá? Ou melhor, se você entrar no Preponta hoje, você já pode até entrar no treinamento pra pirueta também. Abafa, hein? Segredo nosso. Já tem aluno do Preponta que já tá lá no treinamento de pirueta. Então, muita gente, né, que entrar no Preponta já consegue entrar pro de pirueta com valor com desconto, porque os nossos alunos sempre têm desconto. A gente tem o Preponta, a gente tem o de flexibilidade disponível e nossa comunidade também tá disponível, tá? Então, vocês podem entrar em qualquer um desses serviços aí e no dia 17 no treinamento pra pirueta. Deixa eu ver o que mais. Mais ou menos quanto tempo de preparo? Os módulos, eles vão variar, tá? Entre 30 e 45 dias, a depender da rotina de vocês. Então, tem aluno que vai fazer só 30 dias. Peraí. Tem aluno que vai fazer só 30 dias, por quê? Porque consegue fazer aula ali 3 vezes na semana. Se você faz só 2 vezes na semana, pode ficar ali 45 dias no módulo tranquilinho. Os módulos têm em média 40 minutos a 1 hora de treino, tá? Não são longos. São bem objetivos. 40 minutos a 1 hora, em média, 2 vezes na semana, no máximo 3 vezes na semana, tá bom? E aí, são ao todo, então você vai ficar uns 3 ou 4 meses fazendo o preparo. Algumas pessoas já vão ter resultado na primeira aula. Algumas pessoas vão demorar 1 mês, né? Algumas pessoas demoram um pouquinho mais. O treinamento de pirueta, ele só tá disponível para quem é aluno do Preponta, tá? Então, se você entra pro Preponta hoje, você consegue entrar pro treinamento de pirueta na pré-venda, tá bom? Porém, ele só vai estar 100% completo no dia 17 de outubro. Deixa eu ver quem mais. Sai aqui falando um pouquinho sobre ponta. Vou fazer o fit em on. Lojas da minha região não deixam subir na ponta pra testar. Meu Deus! Como que você vai fazer usar uma sapatilha de ponta sem testar, gente? Difícil, hein? Por onde começar no balé, se eu sou ruim em tudo, prepara pela base, hein? Por isso que lá no treinamento de pirueta a gente começa pela base. Entender como respirar, entender como ativar o abdômen, entender como posicionar o corpo. Tudo isso é a base que faz total diferença na pirueta. Então, trabalhar pela base para depois a gente ir para uma parte mais avançada. Tá?
Andresa, como eu faço para mandar mensagem no grupo? O grupo tá aberto, é só você enviar uma mensagem lá no próprio WhatsApp, se for o grupo do Pré-Ponta, tá? Se for do treinamento de pirueta, é no Telegram. Deixa eu ver quem mais. Acho que só, hein? Ok, meu povo, então vejo vocês dia 17. Quem ainda não tá lá no grupo do treinamento, né, de pré-venda, comenta pirueta ou corre lá no link da bio, clica, entra no nosso grupo, porque só vai receber a oferta especial lá no grupo, tá? A gente não vai ter evento, a gente não vai ter live, vocês simplesmente vão receber a oferta lá no grupo. Não, Silvia, na verdade não, tá, Regina? Vamos lá. O treinamento de pirueta é para qualquer bailarino que queira entrar, vai ser lá no dia 17. Os alunos do Fisiodance, eles sempre acessam aos nossos cursos antes de todo mundo, né? Eles entram na pré-venda. Então, quem é aluno que tá podendo entrar na pré-venda do nosso treinamento? Quem não é aluno, somente no dia 17, tá? Mas você não precisa estar nos dois cursos, não. É bom, é importante? É, mas não é necessário, tá bom? Eu recomendo, quem quer fazer pirueta na ponta, eu recomendo fazer o treinamento de pirueta e o pré-ponta. Quem não quer fazer, só quer melhorar realmente a pirueta ali na meia ponta, ou já tá boa na ponta e só precisa melhorar a técnica e o condicionamento da pirueta, treinamento pra pirueta já te ajuda, tá? Já é suficiente. Como é melhor o tronco? Tem uma dica lá no treinamento, uma dica de ouro de tronco na pirueta, que eu acho que vocês também não sabem, tá? Tem até um exercício aqui no feed sobre movimentação de tronco, mas o que muita gente não sabe é que não é o braço que vai levar você no giro apenas, mas o tronco também. Então você precisa aprender a posicionar o seu tronco, tá? Ter uma boa mobilidade, ter uma boa dissociação de cintura ali, escapular e pélvica, para poder girar direitinho, tá? Ok, vou encerrar então. Entrou um filtro doido aqui. Que filtro é esse, gente? Beijo, meu povo. Até a próxima. Mandem piruetas no direct, qualquer dúvida, tá bom? E vejo vocês no grupo. Beijão.